I'm Atosa Soltani, the founder and executive director of Amazon Watch, and it is my great honor to introduce the next speaker, the legendary champion of the Amazon rainforest, one of my heroes, Marina Silva. Her life story is an inspiring tale of courage and perseverance, and no doubt it will someday be a blockbuster movie. Marina Silva came from a poor community in the state of Acre in Brazil, a daughter of a rubber tapper family. She became one of the most important political thinkers and leaders in Brazil and around the world. She was one of 11 children growing up in the rubber tappers in the forest, and a serious illness forced her to leave for a nearby city where she actually, at that moment, began to read and write and pursue higher education. She was a colleague and friend of Chico Mendes, the legendary rubber tapper activist, and together they led the Empache movement. They helped to organize rubber tappers in nonviolent face-off with loggers and forest destroyers, and helped to lead a nonviolent movement that led to the protection of millions of acres of forest. She also helped found Acre's first union. Many of her fellow colleagues were murdered, including the murder of Chico Mendes in 1988, which was a personal tragedy for her, as he was her mentor. But none of this stopped her. Her work continued. In 1994, she became the first rubber tapper and the youngest senator to ever be elected to the Brazilian Congress. She became Brazil's environment minister 9 years later in 2003 under the Lula administration. And I just want to tell you about a few of the amazing things that Marina has achieved. She led a crackdown on illegal logging and sting operations throughout the Amazon that led to the shutting down of over 1,500 illegal operations. Her plan to stop illegal logging and deforestation between 2004 and 2011 reduced deforestation in the Amazon by almost 80%. She helped establish 20 million hectares of protected areas and designed a biodiversity initiative that's reaching something like 60 million hectares in the Brazilian Amazon. And then in 2008, she became increasingly marginalized and disillusioned with the Lula administration, and due to her critical views about large dams, biofuels, and genetically modified crops. So she resigned as environment minister and to try to break with the mindset that development based on material growth at any cost was anything that she would support. Then she ran for president as a Green Party candidate in 2010. And surprised millions when she received 20% of the vote. 19 million Brazilians voted for her. She's now started the Marina Silva Institute, which helps to promote really sustainable solutions, but also working to change the value system and consciousness based on a more harmonious living with nature. She's won a slew of prestigious awards, from the Champion of the Earth Award at the UN Environment Program and the 1996 Goldman Environmental Prize. And I first met Marina in 1997 when she was presiding over a Senate hearing. And at that moment, I was incredibly inspired. And over the years, I've just been so inspired by her vision, her courage, her humility, and her brilliant thinking. I'm always amazed at all the new things that she has come up with in terms of concepts that we all need. So, and I can't help but think how better off the Amazon would have been if she was currently president. But for the sake of the Amazon, I hope that day is still to come. Please help me welcome Marina Silva. Bom dia. Good morning. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. First of all, I want to be thankful for the opportunity to be here.
Desculpe por não falar inglês, então vamos ter que dividir com o Beto essa fala. Sorry for not being able to speak English, therefore I will have to share my time with Beto, me here. Eu primeiro gosto de dizer para as pessoas o lugar de onde falo. I first like to tell people the place from which I speak. Eu não tenho uma experiência acadêmica sobre desenvolvimento sustentável, sobre meio ambiente. Eu tenho uma experiência vivencial. My experiences in terms of sustainable development, environment, my experience is not academic, my experience is a vivencial one. Dessa experiência, cerca de 32 anos, 16 como senadora, 5 anos e meio como ministra do Meio Ambiente e, recentemente, candidata à presidência da República. So this experience through 32 years of this political life, 16 of which as a senator, 5.5 years as environmental minister, and as well as being a candidate for the presidency of Brazil. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, além de dizer que não é uma experiência acadêmica, é um pouco a contextualização do momento em que nós estamos vivendo. And something else that I like to say, in addition to saying that it's not my experience is not academic, is to contextualize the moment in which we are living. Nós estamos vivendo um momento de crise, uma grave crise. We are living a moment of a crisis, a very grave crisis. Uma crise que se constitui de várias crises, de múltiplas crises. This is a crisis that is constituted by various crises, multiple crises. Uma crise econômica, social, ambiental, política e, sobretudo, de valores. This is a crisis that is an economic crisis, a political crisis, an environmental crisis, but above all, a crisis of values. A crise econômica, todos vocês estão acompanhando. Eu não tenho tempo para falar sobre ela. Mas, se eu pegasse uma frase, eu diria que a crise econômica faz com que se destruam os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. So, and there are many, the economic crisis, I don't have a lot of time, you're familiar with it, but I won't go into it, but I would just say a phrase that, which is that resources that have been made over the course of several thousand years, they are destroyed just for the benefit of a few decades. A crise política faz com que as pessoas só pensem em poder pelo poder, como se isso fosse um fim em si mesmo. And in terms of the political crisis, people they try to achieve power for the sake of power, as if this was, this was meaningful in itself. E a crise ambiental faz com que a gente destrua os recursos das gerações futuras, como se não tivéssemos nenhum compromisso com essas gerações. And the environmental crisis, where people destroy the resources of future generations, as if we didn't have any commitment towards these future generations. Bem, na base de tudo isso está a crise de valores. And at the base, at the source of all of this, that is the crisis of values. É a crise dos valores que faz com que se separe ética de política. And it is the crisis of values that causes the separation from ethics to politics. Or Economia de ecologia. Economy from ecology. Enfim, que a gente tenha uma visão cindida das coisas. So that we have a vision of a feeling of these things. O grande desafio é como encarar essa crise que se constitui de múltiplas crises. So therefore, the greatest challenge is how do we characterize this crisis that is made up of many crises? E uma crise com essa magnitude é uma crise civilizatória. And a crisis with this magnitude, it is a crisis of civilization. Como é que a gente enfrenta uma crise civilizatória? Não tem como ser uma pessoa, um partido, um grupo, tem que ser todas as pessoas. How it is then that we face this crisis of civilization? It cannot be just one person, a political party. It has to be everyone. Os empresários precisam de terra fértil, de água potável, de ar puro. Os trabalhadores também.
The private sector needs land to produce, they need pure water, but the workers also do need it as well. Os jovens precisam, os idosos também. The youth need it, so do the elderly. Então, é algo que precisa reunir os melhores esforços do melhor da nossa inteligência acadêmica, da nossa espiritualidade, da nossa arte, da política, de todos os setores. So then, this is something that calls for the best of our efforts, from the academic, from spirituality, and from all sectors. Então, o grande desafio foi a ideia de mudar o modelo de desenvolvimento, sair do modelo insustentável para um modelo que seja sustentável. Then the greatest challenge has been to change the paradigm of development from one that is unsustainable to one that is sustainable. E o que é a sustentabilidade? A sustentabilidade tem várias dimensões. And what is sustainability? Sustainability has various dimensions. Tem uma dimensão econômica, uma dimensão social, uma dimensão cultural e uma dimensão ambiental, segundo as Nações Unidas. So it has a cultural dimension, an economic dimension, as well as an environmental dimension, according to the United Nations. Eu ousei acrescentar mais 3. And I've had the audacity to introduce 3 more. Uma dimensão estética, ética e política. So one is a dimension that is aesthetic, another one is an ethic, and another one that is a political dimension. Um modelo para ser sustentável é preciso enfrentar o desafio da desigualdade social. Não pode ser sustentável um modelo que tem riqueza concentrada na mão de poucos, com milhões, bilhões de pessoas em extrema pobreza. So the model, for a model to be sustainable, it has to face the social inequalities. It cannot be a model based on accumulation of resources and richness. A sustentabilidade econômica diz respeito a como vamos transformar as vantagens comparativas em vantagens competitivas. And the sustainable economy has to do with how it is that we're going to change the comparative Em vantagens competitivas. Comparative changes with comparisons. A sustentabilidade cultural diz respeito a como um modelo de desenvolvimento pode manter a diversidade cultural, porque um modelo que uniformiza todas as culturas não é sustentável. Repete, por favor, mais devagar. Um modelo Eu estou fazendo muito rápido, me desculpem. Um modelo de desenvolvimento para ser sustentável do ponto de vista cultural. A model of development in order to be sustainable from the cultural point of view. É preciso que ele mantenha a diversidade cultural. It's important that it maintains the cultural diversity. Não podemos homogeneizar as diferentes culturas. We cannot bring homogeneity within all cultures. Porque senão podemos entrar em erosão cultural. Because otherwise we would run the risk of going to a cultural erosion. No meu país, nós somos abençoados com cerca de 220 povos que falam 180 línguas. In my country, we are blessed to have 280 people that speak over 180 languages. Isso é uma riqueza cultural fantástica. And this is a fantastic cultural richness. Se o modelo de desenvolvimento elimina essas culturas, ele com certeza não é sustentável. And if the model of development eliminates these cultures, certainly it's not a sustainable model. As outras dimensões, como por exemplo a dimensão da sustentabilidade ambiental, é usar com sabedoria os recursos, de forma que eles possam atender às nossas necessidades, sem comprometer o futuro dos que ainda não nasceram. So then the dimension of sustainable development has to do with using resources without compromising the rights of others. A sustentabilidade, enfim, na sua dimensão política, The sustainability in its political dimension significa a maioria comprometida com uma nova visão de produzir, uma nova visão de consumir, uma nova visão de ser e estar no mundo.
So it has to do with the majority of people having a new commitment to in the ways of producing, the ways of consuming, and the new way of being in the world. Reduzir o desmatamento da Amazônia em 80%, To reduce the deforestation in the Amazon by 80%, enfrentando situações muito adversas. dealing with a very adverse situation. Não teria sido possível se não tivesse uma maioria da sociedade que tivesse dando apoio para essas medidas. It would not have been possible if I didn't have the majority of society giving support for this type of measurements. Isso é a sustentabilidade política. And this is political sustainability. Quem vai fazer as mudanças não sou eu, não é a presidente do meu país ou apenas o presidente Obama. So those that are going to make the changes are not myself, it's not the president of the country, it's not President Obama. Teremos que ser todos nós, mostrando para eles como deve ser trilhado o caminho. So it has to be all of us showing them how it is that the path should be walked. A sustentabilidade estética diz respeito. Sustentabilidade estética. The aesthetic sustainability, Que existem coisas que devem ser preservadas, independente do valor econômico que tenham. because there are things that need to be preserved, conserved, independently of the economic value that they have. Tem coisas que devem ser preservadas pelo valor simbólico que tem. Because there are things that need to be preserved for their symbolic value. Isso diz respeito às paisagens naturais e aquelas que são produzidas pelos homens. And this has to do with the natural landscape, as well as those things that are built by mankind, women and men together. Humanidade, eu falei homem e mulher. Ok. A dimensão da sustentabilidade ambiental, eu já falei, mas a dimensão da sustentabilidade ética The dimension of the environmental sustainability, which I have said, but the dimension of the ethic sustainability diz respeito ao sistema de valores que orientam todas as demais dimensões. has to do with the value system that orients all other kinds of dimensions. Um modelo para ser sustentável é preciso ter um sistema de valores que entenda a sustentabilidade não como uma maneira de fazer, mas como uma maneira de ser. And a model for sustainability, of values within sustainability, has to understand things not through, because of the way of doing things, but through the way of being, of feeling. Como uma maneira de ser, é preciso entender que o desenvolvimento sustentável não é apenas energia limpa e renovável, agricultura. Isso é a dimensão do fazer. Sustainable development is not only energy, agriculture, this is the dimension of doing. É preciso que a gente pense todas essas coisas que precisamos fazer, ressignificando a nossa experiência civilizatória. And it's important for us to think of these things that we need to do, giving a new meaning to our civilizatory experience. Até bem pouco tempo, a humanidade veio orientada pelo ideal do ser, por um sistema de valores que nos colocava na posição de ser algo como civilização. So for many years, humanity has been oriented through this approach of being, that we have to be something. Quando veio o mercantilismo, há 350 anos atrás, mudou o ideal do ser pelo ideal do fazer. When mercantilism came 50 some years ago, this ideal from being, from being changed to the ideal of doing. Se nós pararmos para pensar, nós vamos verificar que os gregos queriam ser sábios e livres. If we stop to think, we will be able to verify that the Greeks, they wanted to be both wise and free.
Ainda que essa liberdade fosse apenas para os homens e não para as mulheres e os escravos, mas eles queriam ser livres. Even though that this freedom that they want to have was not a freedom that they wanted to have for the women and the slaves, but they still wanted to be free. Eles inventaram a democracia e nós democratizamos a democracia deles para alcançar aqueles que ainda não estão sendo alcançados. They created democracy, and we are democratizing their democracy to achieve those people that they were not able to achieve. Os romanos queriam ser grandes e fortes. The Romans, they wanted to be big and strong. Na Idade Média, as pessoas queriam ser santas, And in the Middle Ages, people wanted to be saints. em que pese muitos pecados cometidos em nome da santidade. And there have been many pecados, sins that have been committed in the name of sanctity. O mercantilismo fez com que tudo isso fosse transformado em fazer. So the mercantilism made that all of this was transformed into doing. Então, o ser filósofo virou fazer filosofia. So then being a philosopher became doing philosophy. O ser cientista virou fazer ciência. Then being a scientist became doing science. E o ser comerciante virou fazer comércio, porque o comércio era uma arte. And being a commercial person became doing commerce, because commerce was an art. Nós temos que nos fazer a seguinte pergunta: We have to ask ourselves the following question. o que nós queremos ser como raça humana? What it is that we want to be as human race? O que queremos ser como civilização? What do we want to be as civilization? Ninguém pergunta a uma criança o que ela vai fazer quando crescer. Nobody asks a child, what is it that the child will do when the child grows up? Nós perguntamos às crianças o que elas querem ser quando crescer. So we ask the child, what is it that you want to be when you grow up? Nós precisamos nos reencontrar com a nossa adolescência civilizatória. So we need to refine ourselves with our civilizatory adolescence. E, com isso, buscar novos ideais identificatórios. And with this, find new identity ideals. Esses novos ideais não podem ser baseados numa cultura de produzir e consumir. And these new ideals, they cannot be based in a culture of production and consumption. Tem que ser baseado numa cultura do ser. They have to be based on a culture of being. Há limites para fazer e consumir indefinidamente. So there are limits to do and consume indefinitely. Se formos universalizar o padrão de produção e consumo dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, precisaríamos de 5 planetas. So if we were to make universal the patterns of consumption of the developed countries to all the countries, we would have to need 5 planets in order to be able to do it. Nós só temos um planeta. But we only have one planet. E se esse modelo não pode ser universalizado, não pode ser defendido eticamente. And if this model cannot be universalized, it cannot be defended from the ethic point of view. Então vamos ter que repensar a nossa maneira de produzir, de consumir e de nos sentir felizes. So then we have to rethink the ways in which we produce, we consume, and the way in which we feel happy. Se há limites para produzir e consumir indefinidamente, não há limites para ser. And if there are limits to produce and to consume indefinitely, there are no limits for being. Não há limites para ser mais solidário. There are no limits to be more solidary. Não há limites para ser mais criativo. There are no limits to be more creative. Não há limites para ser mais erudito. And there are no limits to be more erudite. Não há limites para ser. There are no limits to be. Então é assim que vamos poder viver felizes em um mundo em que podemos ser, em lugar de nos sentir felizes, apenas consumindo e fazendo coisas. And this is the way that we will live in a world being happy for who we are instead of being happy for what we do and what we consume. Nesse momento, todos estamos sendo convocados a nos tornarmos ativistas, militantes. We are all being asked to be activists, to be militants.
Mas não militantes, ainda que estejamos associados a um grupo local, a uma comunidade, não significa que isso é algo isolado. Seremos militantes da civilização. And this doesn't mean that we only be activists of a local group, an isolated group, but to be activists of civilization. Como militante da civilização, vamos nos transformando em polinizadores dessas novas ideias. And as activists of civilization, we are becoming pollinators of these new ideas. Da ideia da sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural, ética, enfim. And these ideas of the sustainability, the ethic, environmental, economic, all kinds of different sustainabilities. Eu costumo dizer uma coisa que é meio paradoxal. So I have the custom to say something that is a bit paradoxical. Não é o momento de juntar. It's not a moment to really bring together, to aggregate. É o momento de dispersar. It's a moment to disperse. De uma dispersão agregadora. A kind of dispersion that is aggregatory. Imagine cada um aqui como um pontinho gravitacional. Think of yourselves as a little bit of a gravitational point. Espalhados pelo mundo inteiro. All dispersed all over the globe. Juntando outros pontinhos. And getting together with other little dots. Formando uma superfície de sustentação. And forming a base of sustenance. Para essas ideias que eu ouvi durante esses dias em que estamos aqui fazendo esse encontro. For these ideas that I've been hearing through these days that we are here doing this encounter. Isso é uma dispersão agregadora. And this is a type of aggregatory dispersion. É por isso que ela fez a diferença na comunidade do jovem que me antecedeu. And this is why it made a difference in the community of the young person that just spoke before me. E eu sinto que está surgindo uma nova forma de ativismo no mundo. And I believe that a new form of activism is appearing in the world. Não é mais aquele ativismo dirigido pelo sindicato, pelas corporações, pelos governos, pela academia, enfim. And it's no longer that type of activism that is directed by the labor unions, the corporations, Pelos and partidos. the political parties. É um ativismo da pessoa, um ativismo autoral. It is a type of activism that is from oneself, wherein a person is the author of that activism. Cada pessoa é responsável pela sua própria ação. So, wherein each person is responsible for her or his own action. E eu vejo isso sobretudo nos jovens. And I see this for the most part in the youth. Uma nova forma de liderança também está surgindo nesse novo ativismo. And a new kind of leadership is also emerging in this new type of activism. Não é mais aquele líder que concentra tudo nele e que dirige as pessoas, as massas. It's no longer that type of leader that concentrates everything within himself or herself and direct the masses. É uma liderança multicêntrica. It is a leadership that is multicentric. Uma hora eu sou líder de alguma coisa e uma outra hora vai ser você. One time I am the leader of something, but another time it will be you. E essa nova liderança está produzindo um novo sujeito político. And this new type of leadership is bringing about a new type of political subjects, political actor. É por isso que no meu país as autoridades ficaram surpresas quando eu tive quase 20 milhões de votos. And this is why the authorities in my country were surprised when I achieved almost 20 million votes. É que as pessoas não querem mais ser espectadoras da política. Because people no longer want to be spectators of politics. Eles querem ser protagonistas. They want to be protagonists. E é esse novo sujeito protagonista que vai fazer a mudança. And it is this protagonistic actor that is going to make the change. Mas para fazermos a mudança é preciso que não venhamos a abrir mão de projetos coletivos. But in order to make this change, we cannot let go of collective projects.
É preciso que cada indivíduo tenha a noção de interesse público. It is important that each individual has the notion of public interest. E isso está criando novas oportunidades para ampliar a democracia. And this is creating new opportunities to expand democracy. Nós estamos democratizando a democracia. We are democratizing, bringing democracy into democracy. É preciso que tenhamos 3 coisas para que a nossa ação individual possa ter resultado como projeto coletivo. And there needs to be 3 things in order for our individual action results in collective results. É preciso ter a visão, It is important to have a vision. é preciso ter os processos inovadores It's important to have the innovative processes e as novas estruturas. and the new structures. A visão, uma visão que seja generosa, democrática, integradora das diferenças. A vision that has to be generous, has to be democratic, and also that integrates the other different visions. Que não queira homogeneizar os sonhos. That doesn't want to make all dreams alike, Todos nós temos sonhos diferentes. because we all have different dreams. Que não queira eliminar as diferenças. That do not try to eliminate the differences, Todos somos diferentes e a troca só é possível na diferença. because we're all different, and the exchange, it's only possible within difference. No meu país tem um poeta chamado Caetano Veloso que ele diz que Narciso acha feio o que não é espelho. So in my country, there is a poet whose name is Caetano Veloso, who says that Narcissus thinks that it's ugly that is not beautiful. E a visão tem que ser essa visão generosa. And the vision has to be this generous vision. O processo democrático aberto, The process that is democratic, that is open, capaz de integrar a contribuição de todos, da ciência, das empresas, da espiritualidade, das artes, de todos. that is able to integrate the comprehension of everyone, the sciences, the politics, the spirituality of everyone. E as estruturas têm que ser flexíveis, And the structures have to be flexible, com plasticidade suficiente para integrar todas essas contribuições with enough plasticity to integrate all these contributions, e se mover na direção de um novo modelo de desenvolvimento, to move towards a direction of a new kind of development, que não tenha mais o ideal do fazer e do ter como a base dos princípios desse modelo, that no longer has the idea of doing and of having as the base of this principle of development, mas aquele ideal do ser a que me referi. but that type of development of being that I was talking about. Bem, um modelo de desenvolvimento que seja capaz de criar uma superfície possibilitadora, um modelo civilizacional que nos abra novas possibilidades. So a type of development that allows, that provides a place that gives us new opportunities. Bem, eu gostaria de compartilhar, por último, a ideia de que as pessoas, elas estão buscando uma nova forma de política que não separe mais o discurso da prática. I want to close by saying that people are looking at a new form of politics that do not separate discourse from practice. Que não separe mais o dizer do fazer. That no longer separates what one says from what one does. Uma forma de organização em que todas as pessoas possam se sentir sujeitos da sua própria escolha. So a new form of organization where everyone can feel the actor of their own choices. É como se fosse um movimento de arco e de flecha. As if in a movement of a bow and arrow. Em um determinado momento, você é o arco que empurra a flecha. And at one point, you are the arc, the bow that throws the arrow. Em outro momento, você é uma flecha que é empurrada. And in another moment, you are the arrow that is just thrown. Trocando de posições o tempo todo, não em posições fixas.
changing positions all the time, not in fixed positions. E com isso vamos conseguir uma grande transformação. And through this, we'll be able to achieve a great transformation. Não há tempo para uma transição demorada, porque o planeta já está no vermelho em 50%. So we don't have time for a long transition because the planet is already in the red by 50%. Não temos como fazer uma ruptura abrupta da noite para o dia, porque não há ainda as estruturas para isso. And we can't either make an abrupt change from night to day because we still don't have the structures in order to do that. E como a maioria dos líderes políticos não estão fazendo o dever de casa, And as the majority of political leaders are not doing their homework, a sociedade pode impingir, pode impor, como chama? Demandar. Construir uma espécie de mutação. but society can construct some kind of mutation, Uma mutação no tecido social, a mutation in the social fabric, na economia, em todos os setores. in the economy, in all sectors. Uma mutação possibilitadora. A mutation that provides the possibility. E é isso que vai fazer a grande mudança. This is what is going to cause the great change. Cada um de nós sendo a mudança que a gente quer que aconteça, como dizia o Gandhi. So that each of us be the change that we want to see in the world, as Gandhi said. Essa nova atitude, essa nova forma de pensar, And this new attitude, this new way of thinking, ela está acontecendo no mundo inteiro. it's happening all over the globe. Só que são apenas pequenos desvios. But so far, they're just like little sideways. O professor Edgar Morin diz que no começo a mudança é apenas um desvio. The professor Edgar said that in the beginning, the change is just a little sideway. E que nós temos que ficar atentos para ver quais são os desvios que nós queremos ver prosperar. And we have to be attentive to know which are the detours that we want to go through in order to prosper. Nesse momento, nós queremos que prospere o desvio da energia limpa, renovável e segura. And at this moment, we want to go through the detour that prospers the energy that is clean, that is renewable, and that is safe. Queremos que prospere o desvio da agricultura sustentável, We want to prosper the detour of sustainable agriculture, da proteção das florestas, the conservation of forests, da proteção das populações que têm conhecimentos associados aos recursos naturais. the protection of the people who have associated knowledge with the natural resources. Esse é o desvio que devemos trabalhar em todos os lugares do mundo para fazer prosperar. And these are the detours that we have to work all over the globe in order to make prosperity come about. Se formos capazes de, com essa militância de cada um, nos juntando a um projeto coletivo, buscar essas novas formas de ser e estar no mundo, nós seremos a mudança que queremos ver. And if we are able to connect all this new form of activism, connecting with one another, we will be able to change to this new way of being. Se estamos vivendo um período difícil de crises e muitas vezes as pessoas nos perguntam se somos pessimistas ou otimistas, When we are living this moment of a difficult moment, a moment of crisis, and people ask us if we are optimistic or if we are pessimistic, eu sempre respondo para esses que nem pessimista nem otimista, and I always answer that I'm neither optimistic or pessimistic, mas tão somente persistente. but only persistent. É a persistência que nos fez reduzir o desmatamento na Amazônia em cerca de 80%. Because it is this persistence that allows us to reduce the deforestation in the Amazon by 80%. Para isso, tivemos que desconstruir 1.500 empresas criminosas. And in order to do that, we had to disassemble 1,500 criminal companies Aplicar 4 bilhões em multas. and apply, charge, enforce $4 billion in fines Apreender 1 milhão de metro cúbico de madeira ilegal.
to arrest 1 million cubic meter of illegal wood. Isso é a persistência. And this is persistence. E se formos persistentes, And if we are persistent, nós haveremos de criar um novo modelo. we will be able to create a new model. Para isso, vamos ter de lançar mão da nossa imensa capacidade de acreditar e fazer escolhas. And in order to do this, we have to launch our huge capacity to believe and do things. 4 minutos e meio. Não é a crença ingênua de que as coisas vão acontecer porque nós vamos ficar fazendo pensamento positivo. And it's not the naive belief that things will happen just because we are, concentrating in positive thoughts. Não, é a nossa capacidade de acreditar criando. No, it is our capacity to believe by creating. Nós temos uma imensa capacidade de fazer escolhas por coisas que ainda não existem. We have a immense capacity to do things and to choose things that do not yet exist. O modelo de desenvolvimento sustentável em todas aquelas dimensões que falei ainda não existe. And the model of sustainable development in all those dimensions that I spoke about still does not exist. Mas nós podemos escolhê-lo. But we can choose it. E para isso nós devemos trabalhar para que ele possa existir. And for that, we need to work in order for that to exist. Isso é a capacidade de acreditar criando. And this is the capacity of believe by creating. Criar o que não existe significa sair do terreno cômodo da opção para o terreno da escolha. And to create that which does not exist signifies to live from the place of option to the place of choice. Na opção, eu fico com as alternativas que já me foram dadas. In the options space, I stay with the alternatives that have already been given to me. Na escolha, eu crio a escolha que eu fizer. And in the choice, I create the choice that I want. Para isso é preciso ressignificar o nosso passado, as coisas erradas que fizemos no passado, que nos levou a essa crise civilizatória. And in order to do this, it's important for us to bring new meaning to our past, to the wrong things that we did in order to create this new place. Não ficando refém desse passado. But not being hijacked by that past. Tem uma frase muito bonita do Jean-Paul Sartre que ele diz que nós não somos o resultado e o produto do que o passado fez conosco. So there is a Paul Sartre phrase that is very beautiful that says we are not the result of and the product of past has made with us. Nós somos o resultado e o produto do que fazemos com o nosso passado. We are the result and the product of what it is that we do from our past, with our past. E encontros como esses me dão a certeza de que é possível fazer algo bom com esse passado. So and then this gives me the certainty that it's possible to do something with this past. Por mais difícil que ele tenha sido. Even as so difficult that it may have been. Se eu fosse o resultado e o produto do que o passado fez comigo, eu nem estaria aqui. Because if I was the result and the product of what past made with me, I wouldn't even be here. Porque até os 16 anos eu era analfabeta. Because up to my 16 years of age, I was illiterate. Vivendo no regime de semi-escravidão na floresta amazônica. Living in a regime of semi-slavery in the Amazon rainforest. Fazer algo bom com esse passado difícil me faz estar aqui cheia de esperança. And to do something good with this difficult past makes me being here with a lot of hope. E é por isso que eu acredito que podemos ser pioneiros de uma nova civilização, aqui nos Estados Unidos, no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Muito obrigada. And that's why I believe we can be pioneers of a new civilization here in the United States, in Brazil, and all over the globe. Thank you very much.